Hoje nós temos a liderança paternal, não é? Nós estamos em Lucas 11, de 5 a 10, que fala assim: disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. Pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho a lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada. E os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para vos dar. Digo-vos que se não levantar para dar-los, por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. Se lhe dará tudo o que tiver necessidade. Jesus respondeu ao pedido dos discípulos por instruções sobre orar, dando-lhe um modelo que nós chamamos de oração do Pai Nosso, não é? Cristo nos traz ensinamentos sobre a liderança paternal. A maravilhosa figura do Pai sugere tanto força a respeito quanto o amor e a preocupação de um líder. Vejamos os ingredientes de uma liderança paternal saudável em um lar. É interessante, Guerra, porque a gente está falando a respeito dessa oração do Pai Nosso, que é a nossa proposta hoje. Mostrar exatamente esse lado paternal, né? Porque a oração já começa com Pai Nosso, não é? Que estás nos céus, mas nós não usamos o texto de referência, né, que é a oração do Pai Nosso. Né? Mas nós usamos o texto que antecede essa oração exatamente para você contextualizar. Porque o exemplo que Jesus dá aí é de um exemplo que nós vemos, primeiro, uma relação entre amigos. Com e certeza. Isso é importante. Né? Então, recebeu 3 amigos e vai e procura um outro amigo. Então nós temos uma relação de amigos, né? Um relacionamento onde a amizade é o foco. Quando Jesus conta essa parábola, ele está colocando essa relação de amizade. De repente, um amigo que recebe outro amigo, né? Mas não tem nada na sua casa, e aí, para suprir a necessidade do amigo, ele procura um outro amigo, né? Que não quer ser incomodado. Mas a gente vê nitidamente aí a questão da relação da amizade. Agora, tem um outro contexto bem interessante que nos faz uma referência a esse contexto, não mais da relação de amizade, mas da relação familiar. O pai que estava em casa, ou o amigo que foi importunado, ele falou: já estou em casa e comigo já estão os meus filhos. Então, há uma preocupação deste com a sua casa e com os seus próprios filhos. Então, é exatamente 2 níveis de relacionamento distintos, mas esses 2 níveis de relacionamentos distintos, eles dão uma visão muito clara, tanto do relacionamento de amizade, mas principalmente desse relacionamento paternal. Nós não colocamos a oração, né, que é chamada oração do Pai Nosso, exatamente porque a grande maioria conhece a oração. Mas vale a pena a gente considerar esse contexto anterior à oração, porque depois Jesus diz: e quando orares, né, orareis assim. Não é? Ele dá E aí nós vamos ver exatamente como esse contexto desse relacionamento, tanto de amizade, né, que ao mesmo tempo Deus é nosso amigo, né, porque amigo é aquele que se preocupa com o outro, é aquele que busca suprir a necessidade do outro. Amigo é aquele que nunca acha que está incomodando. Com certeza, né? É mesmo. Não é verdade? Porque aquele que recebeu os visitantes naquela hora da madrugada, ele não se sentiu incomodado. E da mesma maneira, ele não achou que iria incomodar ou bater na porta do outro. Então, esse realmente tinha um conceito de amizade e vale a pena a gente considerar isso. Deus é nosso amigo. Agora, ele é nosso amigo e também é o nosso pai. Então, ele é um pai amigo. Né? Então, a gente vai ver isso dentro desse contexto e eu espero que realmente Deus possa ministrar no nosso coração através disso, né?
Porque uma coisa que muitas vezes nós repetimos tanto, mas nem sempre paramos para meditar na profundidade daquilo que é tantas vezes repetido, né? É verdade. Nós temos já aqui algumas participações. Nós temos aqui DDD 21, Rio de Janeiro. Graça e paz, irmãos. Me chamo Dominique. Peço que ore por mim. Me sinto morrendo espiritualmente, afastado do Senhor. Não sinto mais o temor e a fé no Senhor. Nós vamos orar assim em nome de Jesus. Desde já, sabe, ministramos sobre você, sabe, a renovação do seu espírito e a vivificação do Espírito, gerando em você essa fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, queremos em nome de Jesus, sabe, declarar isso sobre a tua vida, que você possa ser vivificada, fortalecida, né, no Senhor para a glória dele, ok? Nós temos aqui uma outra participação. DDD aqui é 31. Deixa eu ver aqui, desculpa, perdi aqui. Opa, ok. Desculpa, é DDD 86, não é 31 não. A paz do Senhor, irmãos, eu tenho uma dúvida. A minha esposa pediu divórcio para viver uma ilusão maligna, mas após 4 meses, o Senhor tocou o coração dela, agora ela quer voltar para casa. Eu estou em adultério. Se nós resolvermos coabitarmos, me ajude, somos evangélicos. Ok. Agora aqui eu não sei se ela pediu divórcio, vocês chegaram a divorciar ou não. Isso que é importante a gente saber. Tem que saber, né? Porque... Rogério, eu acredito que não chegaram a divorciar porque foram só 4 meses. É verdade. Então, pelo que diz aí, então ela deve ter saído de casa, ter pedido o divórcio e agora, 4 meses depois ela retorna. Os olhos foram abertos, ela quer retornar. Então, a questão do adultério aí, por recebê-la de volta, né? Essa é uma restauração da aliança. Isso. Ela pode ter estado em adultério nesse momento em que ela saiu, mas se você a recebe e a perdoa, né, a aliança é restaurada, porque prevalece o poder da aliança que foi firmada antes. É verdade. Né? Não é por causa de um erro ou de um engano que a gente joga a aliança fora, que a aliança deixa de existir. Né? Ela, claro, foi rompida, mas ela pode ser restaurada, tá certo? Então, Rogério, vale salientar só para os irmãos que estão nos acompanhando, quando a gente fala assim, a aliança foi colocado fora, mas não é esse anel aqui. Não é anel, isso aqui é um anel, tá bom? Senão o pessoal pensa que jogou essa aliança aqui, que não é aliança. Isso aqui é apenas um anel que, na realidade, ele é um memorial. Traz a memória que nós temos uma aliança com alguém. E essa aliança é o vínculo entre um homem e uma mulher na presença do Senhor. Né? Aquilo tudo que realmente se promete. Né? Isso, se empenha, né? A sua boca, né? A gente empenha a nossa palavra. Nós temos aqui mais uma participação. Bom dia, meu nome é Selene, moro numa cidade do interior do Piauí, olha só, Piracuruca, interior do Piauí, olha só, tá chegando longe, hein? Benção. Tenho sido muito abençoada com esse programa maravilhoso. Deus abençoe a todos. Obrigado, viu, Selene? Que o Senhor continue aí abençoando e alcançando os lugares mais, assim, os recônditos do nosso país, do nosso mundo, né, através da ministração da palavra pregada. Né? Amém. Olha, nós temos aqui agora, né, na questão, a gente fala a figura do pai, vejamos os ingredientes de uma liderança paternal saudável em um lar. Ele é um padrão para a sua família. Ele deve ser o modelo para qualquer outra pessoa, servindo de exemplo, né? Guerra, aí a questão do ser o modelo, de ser o padrão, de ser o exemplo, de ser a referência, né? E isso vai ser inclusive inspirador. E essa liderança paternal, ela precisa ser
inclusive inspiradora. Sim. Uma das coisas mais inspiradoras que nós temos realmente é a figura paterna. Normalmente a criança ela tende a se inspirar no pai, querer imitar o pai, Com se certeza. essa presença do pai ela é positiva, né? Com certeza. Dentro daquele contexto. Se ela não é de uma forma positiva, a tendência é ser exatamente o oposto do pai. Sim. Então há uma negação, né, desse modelo, há uma negação dessa referência, e aí então tende-se a uma visão distorcida da própria paternidade e inclusive da própria masculinidade para os homens e feminilidade para as mulheres. Porque é muito interessante que esse modelo paternal, ele tanto serve como modelo e referência para os homens, como também para as mulheres. Então, aquele pai que tem esse modelo de um homem que recebe, que apoia, que dá carinho, e todas as outras coisas que a gente vai ver aqui, eu não quero antecipar muito, Sim. mas ela acaba criando uma imagem na própria menina, né, de que o homem faz exatamente aquilo e ela vai buscar aquilo em um outro homem, provavelmente no futuro marido, e estabelecer o seu lar em cima desses princípios. Então, esse modelo, ele é extremamente importante. Há, inclusive, uma coisa que eu costumo usar quando eu ministro paternidade lá na clínica, na aula no terceiro módulo, eu costumo usar o texto exatamente dessa visão de modelo. Quando Moisés sobe, né, ao monte e Deus manda que Moisés construa o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado. E aí nós temos agora um modelo também, que é um modelo paternal. Com certeza. Né? A verdadeira paternidade é a paternidade de Deus. Mas Deus nos deu um modelo, que é a paternidade natural. Que essa paternidade natural, ela é aquilo que vai nos levar a uma paternidade original, que é a paternidade de Deus. E eu acho isso extremamente curador. Saber que o pai natural, biológico que eu tive, ele não era o pai perfeito. Ele era simplesmente um modelo ou uma sombra. Sim. E como sombra, ele não tem que ser perfeito. Perfeito é o objeto que gera a sombra. Amém. E a verdadeira paternidade, que é a de Deus, essa é perfeita. Mas eu tenho isso como um modelo. E esse modelo, ele é extremamente importante. Porque nós precisamos deles. Com certeza. Precisamos de modelos, precisamos de exemplos, precisamos de inspiração. Rogério, nós temos uma participação aqui de Belo Horizonte. Ela diz assim, ó: olá, não sei se é Belo Horizonte, é 31 DDD. Tem uma pergunta, meu nome é Tatiana, e aí é o seguinte: pode um pastor estar em adultério e querer corrigir uma ovelha? Uma pergunta. A pessoa que recebe o Espírito Santo, ela em si mesmo consegue controlar? Pastor, uma outra pergunta. Eu sei que a igreja sou eu, mas lá em Ageu fala que a casa de Deus tem que ser com ordem e decência. E aonde eu frequentava, né, não tinha horário para terminar. Hoje, pastor, estou só em casa, não consigo ir em igreja alguma. Ah, mas isso ia acontecer mesmo. Com certeza. Não é? Isso ia acontecer, né? Porque na realidade você está só olhando para o homem, para as pessoas, não é? Mas aqui ela tem umas perguntinhas que eu acho vale a gente responder, né? Porque ela pergunta, então, se um pastor que está em adultério corrigir uma ovelha. Essa é a primeira pergunta que ela está fazendo, né? E a segunda é: o Espírito Santo, a pessoa que recebe o Espírito Santo, ela em si mesma, ela consegue controlá-lo? Rogério, vamos... por parte, né? Por partes. A primeira questão é a questão do pastor em adultério.
né? Então, esse pastor, se ele está em adultério, o adultério ele é um pecado que acaba se tornando um escândalo e ele é um pecado no seu próprio corpo, como Paulo diz isso a respeito das impurezas sexuais, que é o pecado que se comete no próprio corpo. Mas a grande questão aí é o fato dele se tornar escândalo, que acaba fazendo muitos tropeçarem. O fato dele estar vivendo uma situação de pecado e de escândalo, né, é uma forte indicação de que ele precisa ser cuidado, né, exortado e cuidado. Isso não faz, isso depende do contexto da denominação, como que a igreja, né, no contexto, se relaciona com isso, mas a princípio ele precisa realmente ser cuidado. O Senhor Jesus diz para os fariseus: por que você se importa com o cisco no olho do seu irmão e não olha a trave que está no seu? Então, é a mesma situação. Não vejo nada diferente disso, né? Então, a palavra de Deus é muito clara. O fato dele ser pastor não o elimina do erro, mas todo aquele que erra precisa ser tratado, exortado, não é? E passar pelo processo natural de todo ser humano que erra, mas levanta, né? Porque o Senhor é um Deus misericordioso e a graça dele não tem limite. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.